Você está no canal Erle Rocha Souza e esse é o Na Lata, Teologia Pastoral Sem Rodeios. Por isso, fique ligado nesse vídeo que hoje falaremos sobre a cultura do divórcio. Mas antes, deixe o seu like, peço a você que se inscreva no canal e ative as notificações para que você possa receber outros vídeos que colocaremos aqui nesse canal. Dito isso, vamos ao tema de hoje. Hoje falaremos sobre a cultura do divórcio. É verdade que nós evangélicos gostamos de dizer que somos contraculturais, que andamos na contramão da sociedade, mas a realidade, através de dados concretos, prova que isso é apenas um slogan que nós gostamos de falar porque achamos bonito. A verdade é que, em alguns aspectos, o cristianismo ocidental, do qual nós fazemos parte, não comunga com aquilo que nós entendemos ser uma cultura caída que está ao nosso redor. Contudo, em muitos outros aspectos, parece que nós apertamos como igreja as mãos da cultura pervertida que nos rodeia e segue o jogo. Nosso ponto de vista sobre moralidade e integridade sexual, por exemplo, os dados mostram que nós só somos contraculturais naquilo que de fato nos interessa. Isso fica evidente quando observamos as estatísticas e o alarmante índice daqueles que caminham da pública profissão de fé para a assinatura dos papéis de divórcio. Vivemos dentro da igreja evangélica aquilo que nós entendemos como uma acomodação cultural e até mais triste ainda, em alguns círculos gospels, em alguns círculos arraial evangélico, nós temos visto um incentivo àquilo que nós queremos falar aqui hoje sobre a cultura do divórcio. Raramente esse pecado, o divórcio, é mencionado na confusão de assuntos que fomentam a cultura ou a guerra cultural no qual a igreja está envolvida, na qual a igreja está envolvida. É fato que muitos cristãos e muitas igrejas vivem diante dessa realidade como se a Bíblia não falasse nada sobre esse assunto. Muitos cristãos e igrejas vivem como se a cosmovisão cristã, esse é um termo que nós gostamos de falar demais, é como se na nossa cosmovisão cristã nada falasse sobre até que a morte o separe. Veja como que temos visto de forma crescente vários líderes da esfera política e eclesiástica violando seus votos conjugais. Muitas vezes de maneira escandalosa, sem praticamente nenhum protesto ou mesmo avaliação moral por parte da igreja. Temos que entender que quando a igreja se silencia sobre o pecado, especificamente também sobre esse assunto que nós estamos falando hoje, que é a cultura do divórcio, nós temos que entender que a consciência da sociedade e a consciência da igreja são obliteradas. Ambas deixam de ter consciência, especificamente aqui do caso que estamos falando do divórcio, deixam de ver o pecado, o divórcio como um pecado. Porém, esse abrandamento sobre o divórcio tem sido fomentado principalmente sobre a ideia, né? E aí eu vou dizer para você que isso tem sido fomentado principalmente por sermões que falam sobre o perdão e a segunda chance para quem se divorciou e casou novamente. Isso aí nós vamos falar em um outro vídeo. Todavia, o que a igreja, com seu silêncio diante dessa cultura do divórcio, tem ensinado é que não existe necessidade de perdão. Por quê? Porque o divórcio deixou de ser visto como pecado. Então, por qual motivo nós, pastores, subiremos no púlpito e pregaremos de forma profética ou até mesmo exerceremos a disciplina eclesiástica se o divórcio deixou de ser visto como algo errado perante Deus? Realmente, o divórcio como pecado é alvo do perdão de Cristo. Mas entenda que não existe nada na Bíblia que diga que quem cometeu esse pecado, o pecado do divórcio, não necessita de arrependimento e perdão diante de Deus. De certa forma, o problema está na falta, obviamente, a falta de coragem dos pastores, igrejas, de serem fiéis às Escrituras e serem censurados pelo politicamente correto dos nossos dias. E perceba como que, infelizmente, muitos dos líderes da igreja evangélica no Brasil fogem de qualquer consideração moral sobre o divórcio. No instante em que alguém de quem necessitam, em termos de recursos financeiros ou influência política, se divorcia e casa novamente sem qualquer demonstração de arrependimento. Basta a pessoa no Brasil ser conservadora, de direita, ter uma certa influência política ou financeira, que a igreja não faz qualquer menção ao fato dele estar no terceiro, no quarto ou no quinto casamento, sem qualquer demonstração de arrependimento. Então, nisso, reflita o seguinte:
Como podemos, como igreja, falar de valores familiares ao mesmo tempo que nos silenciamos do divórcio? Ao mesmo tempo que nos silenciamos diante daquilo que é a célula máter da sociedade? Como que nós podemos falar como igreja de valores cristãos se nós não defendemos nem mesmo a permanência de cônjuges até que a morte os separe? Caminhamos como igreja no ritmo e muitas vezes cantando a mesma canção da sociedade caída que nós deveríamos saturar com o sal do Evangelho e iluminar com a luz do Evangelho. O mundo diz, e nós também dizemos e cantamos, olha, você pode se casar quantas vezes quiser, siga apenas uma regra. Qual que é a regra? Apenas um cônjuge de cada vez. Infelizmente, ao que parece, em muitas igrejas evangélicas, temos aceitado o divórcio como algo normal. Como povo de Deus, nunca podemos aceitar como normal aquilo que é a destruição da imagem do Evangelho, a união em uma só carne entre Cristo e a igreja. Provavelmente nesse momento muitos cristãos estão aceitando como normal aquilo que os nossos pais, aquilo que os nossos ancestrais, aquilo que os primeiros cristãos enxergavam, consideravam como imoral e escandaloso, ou seja, o divórcio. E aí nós temos que perguntar, mas onde está a causa dessa mudança? Eu lhe digo que a causa é teológica. Temos convivido em uma cultura que abraça e adora um pseudo-evangelho, que Deus é apresentado apenas como um amor, ou seja, o principal atributo de Deus é amor. Sua principal função ao exercer esse atributo é perdoar. Então, logo, o divórcio tem sido visto nesse pseudo-evangelho como apenas mais uma coisa para Deus perdoar, tendo em vista que perdoar é a tarefa de Deus, ou seja, Deus só existe e serve para perdoar as falhas das suas criaturas. Nesse cenário de cristianismo sem Cristo, de cristianismo sem cruz, de cristianismo sem prestação de contas, de cristianismo sem sacrifício para cumprir os votos conjugais assumidos, a cultura do divórcio frutifica. Convivemos com um evangelho que ensina que Jesus é meu Salvador, mas ele não pode ser tão opressivo a ponto de dizer o que eu devo fazer, principalmente na minha vida afetiva ou conjugal. Eu quero que você entenda que, obviamente, que o evangelho bíblico, o evangelho de Jesus Cristo, não impulsiona o divórcio, mas esse suposto, ou esse pseudo-evangelho, esse falso evangelho que nós temos visto em muitas igrejas hoje no Brasil, esse sim, esse impulsiona e esse dá vazão a essa cultura do divórcio. O divórcio para os cristãos vai muito além de ser apenas uma escolha social, uma crise afetiva, uma crise pessoal. Não, o divórcio tem um aspecto moral e espiritual. Malaquias capítulo 2, versículos 13 e 14, descreve que o casamento é misteriosamente uma questão de união espiritual. Deus fez os casais serem um e ainda derramou seu espírito sobre a união. Então, logo, Deus era, no caso de Malaquias, e ainda é hoje, a principal testemunha contra quem havia se divorciado da sua esposa ou do seu cônjuge sem motivo. Malaquias capítulo 2, versículos 15 e 16, temos uma mensagem divina, não só de juízo, mas também uma advertência para quem se encontrava na condição de divorciado. E o veredito de Deus sobre essa prática é que para muitos, né, que é visto como apenas uma escolha social e afetiva, lá em Malaquias capítulo 2,16, Deus diz, eu odeio o divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 16, Deus afirma que a quebra dos votos conjugais é um ato de violência moral contra a sua pessoa. O divórcio é um ato de violência contra o seu cônjuge, contra a sociedade, contra a igreja e principalmente contra o evangelho, porque divide aquilo que Deus diz que não pode ser dividido, uma só carne. Logo, o único jeito da igreja se posicionar contra essa cultura do divórcio é colocar novamente o divórcio em sua agenda disciplinar. Obviamente que boa parte dos cristãos, por estarem vivendo em uma cultura individualista, em uma era que fomenta a autonomia, ao ouvir eu falar aqui nesse vídeo que a igreja deve exercer disciplina sobre quem se divorcia, provavelmente vai esbravejar. A minha vida privada ou casamento, ou meu casamento, não diz respeito a mais ninguém. Mas se você é cristão de fato, eu lhe pergunto, será que não? Para você, cristão que supostamente tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, o seu casamento, segundo a Bíblia,
de acordo com 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 5, diz sim respeito à igreja. Por isso aqui eu faço um alerta: a igreja deve resistir e muito ao divórcio antes mesmo que ele comece. E uma das maneiras de fazer isso, eu lhe digo que a disciplina é no começo, ou seja, a igreja só deve casar aqueles que prestam contas à igreja. Entenda, aqui eu não vou entrar no mérito de que o casamento é derramado sobre justos e ímpios, sobre crentes ímpios. Isso é pacífico, isso é tranquilo. O que eu quero que você entenda é que a igreja detém autoridade no que diz respeito a aspecto disciplinar sobre aqueles que se uniram a ela por meio do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 13, vai falar sobre isso. Então, compreenda que cada casamento que a igreja realiza, ela se torna responsável sobre a vida conjugal dos nubentes. Então, pense bem. Quando nos casamos, assinamos uma certidão de casamento dizendo que nós prestaremos contas ao Estado caso quebremos os votos conjugais assumidos ao assinarmos aquela certidão. Não deveríamos esperar o mesmo quanto a essa prestação de contas à igreja, à noiva de Cristo, que tem a tutela espiritual sobre a nossa vida. Infelizmente, muitos cristãos se casam na igreja só porque acham a igreja bonita, acham a igreja um local elegante, mas, infelizmente, quando o casamento termina, eles nem se lembram da igreja, já correm direto para a justiça. Eu lhe digo que esse pensamento tem fomentado a cultura do divórcio. Entenda que a imagem impressa na união conjugal entre um homem e uma mulher não é a imagem de César, não é a imagem do tribunal, não é a imagem do Estado brasileiro, mas é de Cristo e da sua noiva, a igreja. Nisso, você consegue enxergar, como diz Efésios capítulo 5, que o divórcio não é apenas um aspecto legal diante do Estado, mas também um aspecto moral e espiritual diante de Deus. Se realmente a igreja levasse a sério as suas prerrogativas bíblicas de responsabilizar aqueles que quebram seus votos conjugais, essa cultura do divórcio não seria uma triste realidade dentro de nossas igrejas. Todavia, a igreja, através dos seus líderes, infelizmente, tem fomentado também a cultura do divórcio com o pressuposto do novo começo. Mas como podemos pensar em um novo começo quando a Bíblia fala que tal escolha é pecado? Esse novo começo seria distante daquele que abençoou o seu primeiro casamento? Verdadeiramente precisamos da coragem de João Batista, não apenas para dizer, olha, não tome a mulher de outro homem, mas também perder a nossa cabeça. Pois falar que o divórcio é pecado nos dias de hoje, eu lhe digo, é abrir as portas para a cultura do cancelamento gospel, para a destruição da popularidade. Mas lembre-se, Deus nos chamou não foi para sermos populares desse mundo. Deus nos chamou para sermos fiéis à sua palavra. Dessa forma, cristãos, acreditem de verdade em seus votos assumidos no altar conjugal diante do Senhor. Você, no dia do seu casamento, não fez apenas um contrato de amor, mas você fez um pacto de união permanente, até que a morte o separe. O divórcio nunca deve ser uma carta na manga escondida como um último recurso, porque se o divórcio é uma opção para você, mesmo como último recurso, eu lhe digo que um dia, quando as coisas não estiverem bem entre você e seu cônjuge, esse dia vai chegar. Você provavelmente vai tirar essa carta da manga e vai fazer o divórcio acontecer. Isso porque nenhum casamento descomprometido com a permanência até que a morte o separe, consciente ou inconscientemente, é capaz de resistir. Assim, para vencermos essa maldita cultura do divórcio, precisamos novamente, como povo de Deus, como igreja, gritar: não remova os marcos estabelecidos. Deus odeia o divórcio e seus praticantes são alvos do juízo divino. Por isso, se você é cristão e você é aberto à cultura do divórcio, lembre-se que a festa das bodas do Cordeiro, como diz Apocalipse, é ilustrada pelo casamento humano. E não esperamos que essa união entre Cristo e a sua noiva vai acabar, pois para a noiva de Cristo, a igreja, as bodas com o Cordeiro, é o novo e permanente começo, e não mais um recomeço. Como cristãos, olhemos para a cruz que mostra que a permanência do casamento é selada com uma aliança com sangue. Partindo disso, pode o mundo inteiro estar usando o divórcio como uma forma de ameaça, como uma forma de autopreservação,
que nós lutaremos para construir casamentos melhores, porque entendemos que o nosso casamento reflete a união em uma só carne entre Cristo e a sua igreja. Dessa forma, rejeitemos e preguemos contra essa cultura do divórcio, entendendo que a noiva de Cristo não precisa de advogado no que diz respeito a divórcio. Nós não, como igreja, a igreja nunca vai necessitar, Cristo nunca vai entrar com um pedido de divórcio, ou a igreja vai entrar com um pedido de divórcio com Cristo. Por isso, se nós seguirmos a Cristo, e Cristo, no seu casamento com a sua noiva, a igreja, não usa qualquer subterfúgio legal para o divórcio, e entenda, Cristo teria mas muitos motivos para desejar o divórcio da sua noiva, pelo tanto que nós fracassamos como igreja, mas ele nunca o faz. Se ele não faz, nós, como servos do Senhor, também não temos essa prerrogativa. Compreenda que se Deus odeia o divórcio, nós, como seu povo, também devemos odiar o que ele odeia. Se ele odeia o divórcio, nós também odiamos essa cultura do divórcio.